Fala, rapaziada. E eu já tinha falado isso pra vocês antes e volto a repetir. O Sport tem a melhor base do Nordeste. Isso não é surpresa, isso não é novidade pra ninguém, tá? Lógico, o trabalho que está sendo feito nos últimos 2 anos com a base do esporte vem evidenciando isso, né? Mas o esporte está sim municiado de várias e várias joias pelas bases do rubro-negro, né? Tanto sub-20, sub-15, sub-17, sub-19, sub-13. Cara, o esporte tem muito jogador bom, muito jogador que vai despontar e vai dar muita alegria ao torcedor, tá? Antes da gente falar sobre os jogadores da base, das bases do esporte, irmão, deixa seu like aí, se inscreve no canal, só assim você me ajuda demais a fazer vídeos como este, tá? Cara, antes da gente continuar, eu vou mostrar para vocês aqui qual que foi a escalação do jogo de hoje. Para quem não sabe, o Sport jogou contra a equipe do Santa Cruz, é, sub-20, né, ali pelo campeonato pernambucano, tá? E essa foi a nossa escalação. Davi, goleiro, excelente goleiro, Davi. Para quem assistiu o jogo e também para quem vem acompanhando de fato a equipe sub-20, sub-19, sabe do que eu tô falando. O Davi é um bom goleiro, tá? Um bom goleiro, mais um bom goleiro. Vide Maílson, que a gente revelou há pouco tempo, que está se formando nas categorias de base do esporte. O Aranha, que foi vendido ao Palmeiras. Então, o esporte forma sempre bons jogadores e estamos fazendo esses contratos, né, bem amarrados para a gente não perder nossas joias, como a gente perdeu o Júlio César pro Atlético Mineiro, como a gente perdeu o próprio Luciano Juba, que é uma joia da base do esporte pro Bahia. Perdemos também o Aranha pro Palmeiras, entre outros jogadores, tá? E aí temos Caian, excelente lateral esquerdo da equipe do esporte, tá? Excelente lateral. Patrick e Zé Vinícius, dupla de zaga muito boa. O Patrick, principalmente, muito confiante. Um cara muito bom no jogo aéreo. Um cara que tem uma saída de bola maravilhosa. Para vocês entenderem o que eu tô falando, basta entrar na TV FPF lá no YouTube. Tem o último jogo da equipe do esporte, vocês vão ver. Só botar lá todos os jogos sub-20 do esporte no ano 2024, vocês vão assistir jogo após jogo que eu tô falando. Davi, Caian, Patrick, excelentes nomes que estão surgindo na equipe do esporte. Zé Vinícius, muito bom jogador também. Vitor Neves, eu particularmente gosto do jogador, tá? Mas eu prefiro, por exemplo, outros jogadores, como por exemplo o Cordeiro, tá? Eu prefiro, beleza? Dito isso, Rafinha, cara, o Rafinha joga muita bola, tá? O Rafinha joga muita bola e aí temos a próxima joia a ser vendida, na minha opinião. Antes mesmo do que o Robson, que assinou seu contrato milionário com o Sport, multa de mais de 50 milhões. Mas o Rafinha joga muita bola, cara. Eu assisti o jogo dele hoje e o que o Rafinha joga bola, ele e o Caian, é brincadeira, tá, irmão? É brincadeira, joga muita bola. Enfim, Enzo Wagner é o camisa 7, apesar de ser o camisa 7, é o centroavante da equipe, tá? Temos o Breno, que joga muito bem também, e o Natan. O Natan foi um dos artilheiros da Mad Cup, aquela Copa que o Sport jogou lá em Madrid, que foi campeão, invicto e tudo mais. Pois é, o Natan, ele foi um dos artilheiros e um dos maiores criadores de jogadas do esporte naquela copinha, tá? Lá em Madrid. Luiz Henrique, nosso camisa 10, que é ele que tá aí na arte, joga muita bola também, o Luiz Henrique, e provavelmente deve aparecer aí, se não esse ano, mas no próximo ano já, entre os titulares da equipe do esporte. De fato, joga muito bem o Luiz Henrique, tem uma batida de fora da área sensacional, tá? E para mim, ele, a joia da base aí, que na minha opinião mais destoa das demais, que é um cara que já está pronto, inclusive para jogar no profissional, o ponta esquerda, Mikael. Irmão, perdão, o que esse cara joga
Vamos lá, só para vocês entenderem, lógico, irmão, lógico que é na base, lógico que é sub-20, sub-17, nunca jogou profissional, mas é lógico. Mas em 78 jogos, escutem, 78 jogos, ele tem 45 gols, 18 assistências e 63 participações em gols. Além disso, tem 6 títulos. Abraço aí para o Softcore do Leão, tá? Isso foi estatísticas que eles trouxeram aí, maravilhosas. Em 2024, ele tem 13 jogos, 7 gols e 1 assistência. Ele faz muitos gols. Inclusive, hoje, contra a equipe do Santa Cruz, o Sport acabou saindo atrás, tá? Mas, primeiro gol dele, empatando aí 1-1, tá? E depois, gol dele de novo, irmão, 2-1. O moleque fede a gol, tá? Fede a gol. E aí, o Sport acabou vencendo a equipe do Santa Cruz por 2-1, tá? As assistências foram de Rafinha, tá? E também do Caian. E aí, vale ressaltar, o Sport tem boas joias, tem joias demais na base. A diretoria tem que olhar, pô, será que não cabe um jovem desse, dar oportunidade a um jovem desse, do que a um Vinícius Farias, por exemplo, ou a um Pablo Diego, ou a um Riquelme, que tá vindo da base do Vasco, que não mostrou para que veio até agora. Gente, é só vocês olharem o jogo do Rafinha, do Jefinho, do Natan, do Caian, do Mikael, do Luiz Henrique. Cara, temos muitas joias. Por que vamos insistir, por exemplo, em Riquelme, em Pedro Vilhena, quando a gente mesmo, na nossa base, na nossa casa, nós confeccionamos excelentes joias? Será que não compensa dar oportunidade a esses jogadores? Ou será que a gente realmente vai ficar pegando joia do Vasco, joia do São Paulo, que não vingam, que não mudam em nada o patamar do Sport? Lembrem-se, a maior venda da história do clube e do Nordeste, o Pedro Lima, com 17 anos, né, fez 18 agora há pouco, veio das bases do Sport, jogador de seleção, admiradíssimo Pedro Lima, tem suas dificuldades, tem, mas ainda é um moleque. E o que o Mikael, o Jefinho, o Patrick, o Caian e os demais, o Luiz Henrique, o Rafinha jogam, gente, é brincadeira. Vocês veem que, tipo assim, o cara ele tem um trato refinado com a bola, tá? Refinado. Então, temos joias demais na base do esporte e cabe ao próprio esporte, né, saber lapidar essas joias, tá? Além disso, no banco, ainda para vocês verem o banco do esporte, temos o Samuel, bom volante, Dedé, Cordeiro, Jefinho, Cowboy, Marcelo, ele mesmo que já treinou com a equipe titular, Fernandinho, que joga muita bola também, meia atacante, Fernandinho joga muita bola, Gil Wagner e Arthur Baggio. Esse Arthur também está treinando com a equipe principal, tá? O Arthur que, na minha opinião, tinha vaga aí nesse meio de campo aí do Sport, tá? Então, cara, pelo menos aí, desses jogadores aí, vamos supor que tenha 20 jogadores aí, de todos esses jogadores titulares e suplentes, temos pelo menos 11 a 12 moleques aí que, se receberem chances e se forem tratados e moldados corretamente, além de dar muita alegria ao esporte e ao seu torcedor, irá dar muito dinheiro, irmão. Muito dinheiro, tá? Eu já vi, inclusive, jogadores que saem do Palmeiras, do Flamengo, do Atlético, do Botafogo, que não jogam um terço do que esses moleques aí jogam, sendo vendidos por milhões e milhões e milhões de reais. E aí cabe ao esporte saber moldar ainda mais essas joias. Então espero de verdade que o esporte consiga, de fato, lucrar com esses jogadores, dar oportunidade e, de fato, subir alguns para os profissionais, né? Entre os profissionais. Talvez seja a hora do esporte não mais pegar Riquelmes, Pedro Vilhenas, Pablo Diegos, Vinícius Farias da vida e dar oportunidade a jogadores que de fato são criados em casa, que sabem o peso que é vestir a camisa rubro-negra. A história marcada, encarnada, né, ali na camisa do esporte,
e sim dão valor a esses jogos, né, a competições que esses jogadores talvez para eles não mudem muita coisa. Então, de fato, temos excelentes jogadores, tá? Rapaziada, de fato, eu venho acompanhando a base. Não trouxe vídeos recentemente, até pelos acontecimentos, mas vou voltar a cobrir a base do Sport Clube do Recife e adianto. Temos muitas joias na base do esporte, tá? É a melhor base do Nordeste, de fato. Se você discorda disso ou se você concorda com isso, deixa aí nos comentários que eu quero saber, tá? Então é isso, rapaziada. Uma excelente terça-feira a todos, tamo junto e até mais.